Isana Castilla é uma bela jovem que é filha de um nobre e também uma bruxa. Por isso, ela é capturada por um barão chamado Marcel Barbosa, que é apenas um jovem mimado e planeja ameaçar a garota usando isso e fazê-la sua esposa, pois sempre a quis. A garota acorrentada, no entanto, não é realmente Isana, pois seu nome é Isanan, e ela era uma estudante universitária comum da Coreia que foi transportada para este mundo 3 dias atrás e se viu no corpo de uma mulher presa sob suspeita de ser uma bruxa. Ela chuta Marcel no queixo quando ele pede para ela beijar sua mão, e os soldados correm para a cela, apenas para descobrir que o rosto de seu mestre está sob o pé da bruxa, que ameaça esmagá-lo se eles não a obedecerem. Ela passou fome na cela nos últimos 3 dias e agora comanda os soldados para lhe trazerem comida enquanto pede a Marcel a chave de suas algemas. À medida que ela se liberta, ela se lembra de que estava voltando para casa de seu emprego de meio período quando de repente se viu neste mundo. Em seguida, enquanto os soldados estão ausentes, ela usa um bastão e um pedaço de pano para quebrar a grade da janela e pula, pensando que as árvores podem quebrar sua queda e que ainda era melhor do que ser queimada até a morte. Ela reúne coragem e pula, apenas para pousar no rosto do príncipe herdeiro do Império Titã. Sanan fica chocada e corre, entrando em pânico, achando que precisa se esconder, ou o príncipe a fará executar com certeza. De fato, ele a persegue a cavalo e a pega casualmente, perguntando do que ela era culpada. O príncipe Ludwig Titã, conhecido por seus próximos como Lewis, a leva a julgamento, onde a multidão clama por sua execução e ele age como juiz. Ele pergunta a Marcel para apresentar o caso perante ele e Marcel afirma que testemunhou Sanan entrando no altar lunar de 4 dias atrás, reunindo a energia da lua cheia. Ele traz mais testemunhas, mas fica claro que estão mentindo e nem mesmo fazem isso corretamente. Lewis ordena sua execução, dizendo que mesmo que ela não seja uma bruxa, prejudicou a família imperial. Sanan fica tão furiosa que o amaldiçoa para ser atingido por um raio naquele exato momento, e um raio cai bem na frente do príncipe, que fica atordoado por um momento, mas começa a rir enquanto começa a chover, perguntando a Sanan se foi ela quem fez isso. Ela está assustada e o príncipe a leva consigo através da estrada florestal como sua prisioneira, recusando-se a deixar seus guardas fazerem isso por ele. Enquanto ela tenta dizer ao príncipe que não é uma bruxa, ela cai em uma poça e tem a oportunidade de se limpar em um riacho próximo. Ela reclama que primeiro estava na prisão de um pervertido e agora ia para a prisão imperial. Quando estava tão bonita que pelo menos deveria ser uma princesa. Enquanto os soldados que a observam se afastam para dar a ela um pouco de privacidade enquanto ela troca de roupa para as roupas sobressalentes do príncipe, ela grita, deixando para trás seu vestido. Todos pensam que ou ela foi arrastada pelo riacho ou estava se escondendo, e a segunda opção é a verdade. Ela escala uma árvore, encontra um guarda e o derruba com um chute. Em seguida, ela pega a sua espada e o ameaça, mas então Lewis de repente aponta sua espada brilhante para ela e pergunta sobre o que ela quer conversar. Sanan fica surpresa e o ataca, mas ele a desarma, e agora ela tem medo de que morrerá nas mãos do príncipe. No entanto, ele a pega e a faz sentar em seu cavalo. Sanan está chocada e curiosa sobre o que ele quer, mas, quando ele pergunta se ela preferiria acordar, ela fica quieta. Ela pensa que, embora Lewis seja bonito, ele é desprezível, e, se não puder escapar, pelo menos vai experimentar a comida da prisão imperial antes de morrer. Mas então o príncipe e seu séquito chegam a um lugar tranquilo na floresta, e ele diz a ela para se segurar com tudo o que tem. Ela fica surpresa e se pergunta se ele está tentando dar em cima dela, mas na verdade eles estão sendo atacados, e o príncipe desvia a flecha disparada contra ele antes de ordenar que seus soldados lutem de volta. Instintivamente, ela abraça Lewis, e à medida que os assassinos são superados, eles usam uma bomba de fumaça e fogem. Quando o príncipe limpa a fumaça com sua espada mágica, os assassinos já fugiram, mas grandes pedras estão prestes a cair sobre sua cabeça. Felizmente, eles estão seguros, e como ele estava protegendo ela por estar em cima dela, ela fica irritada. Eles estão cortados dos outros soldados e nem mesmo tem seu cavalo com eles, então ele decide passar pela propriedade do Castilla, em vez de seguir a rota regular.
Sanam fica surpresa e se pergunta se a família Castilla é a mesma que a dela. Lewis a segura e a puxa, porque ele não confia nela. Ela se pergunta se deveria contar a verdade a ele, mas ele não acreditaria nela, e ela acha que seria desonroso fingir que suas memórias foram apagadas. Mas, de repente, Lewis começa a tremer e ofegar, porque foi atingido por uma flecha envenenada e desaba. Enquanto isso, em seu palácio, Marcel está furioso e preocupado porque os assassinos que ele enviou após o príncipe coroado falharam, e, desse jeito, ele terá problemas com seu pai. Mas mais do que isso, ele está furioso que Zana tenha escapado dele e diz que só se pudesse incendiá-la, ela entenderia que ele estava falando sério e se casaria com ele. E agora ele a quer de volta. Na floresta, Sanam fez o possível para interromper o fluxo de veneno no corpo de Louis, e agora ela tenta curá-lo com algumas plantas que parecem ervas medicinais. Da terra, seu avô a ensinou sobre eles, e ela fica sentimental pensando nele. Mas então ela percebe a espada do príncipe e a usa para pescar alguns peixes e depois colhe algumas frutas selvagens para comer. Ela percebe que a febre de Lewis diminuiu e agora ele vai se recuperar apenas descansando. Mas então a noite chega, e ela quer fazer uma fogueira para sobreviver. Ela não está ciente do lobo que perambula na floresta após o anoitecer. Ela esfrega 2 pedaços de madeira para criar uma faísca, mas fica chocada quando um fogo brilhante e vibrante surge do nada. Sanam olha para o círculo de fogo ao seu redor e, embora inicialmente esteja grata por ele, percebe que está prestes a ser queimada até a morte. No entanto, o fogo de repente começa a diminuir, e ela ouve o som de algumas pessoas conversando nas proximidades. Eles estavam indo buscar a bruxa pela qual o barão estava obcecado, e um lobo estava os impedindo. Um homem diz que a bruxa era muito bonita e ele poderia ensiná-la uma lição maliciosa se a encontrasse. Sanam está irritada e com raiva, e espera que o lobo morda o traseiro do homem. Surpreendentemente, a mesma coisa acontece. A noite passa, e à medida que a equipe de caça foge, o lobo também retorna para casa. De manhã, o fogo desapareceu completamente, mas nem uma única lâmina de grama foi queimada. Sanam se pergunta se isso realmente foi magia, mas ela não tem tempo para pensar, porque está com sono. Ela se senta ao lado de Louis e adormece em seu ombro. Ele acorda em breve e percebe que a bruxa salvou sua vida. Ele a pega e começa a andar em direção à cidade próxima. Em seus sonhos, Sanam vê sua família e seu gato de estimação, mas eles começam a se afastar depois de cumprimentá-la, e ela acorda chorando. Ela percebe que foi um sonho e que ainda está em seu mundo. Quando ela olha ao redor, percebe que está em um luxuoso quarto. Ela tem muitas perguntas, mas, ao tentar se levantar, cai porque ainda está fraca. Então, uma garota entra e deixa cair os itens que estava carregando ao vê-la em pé. A garota fica emocional e chora enquanto abraça Sanam porque estava preocupada com ela. Depois, ela corre para buscar alguma comida para Sanam antes mesmo que ela possa perguntar quem ela é. Quando ela traz o café da manhã, a garota se apresenta como Anne, a dama de companhia de Sanam, e diz que é a única filha e sucessora da família Castilla. Ela estava desaparecida há 4 dias, quando saiu para um passeio noturno, e ninguém sabia de nada até que ela retornou. Sanam decide dizer que perdeu todas as suas memórias, e quando Anne pergunta se ela não se lembra nem de quando o príncipe coroado a carregou nos braços de volta para casa, Sanam quase engasga com seu chá. Sanam não está satisfeita ao ouvir isso, mas Anne acha romântico e fala com entusiasmo sobre o quanto ela ficou feliz e animada ao ver Lewis a carregando para a cama. Ele ficou surpreso ao descobrir que ela era nobre e saiu, dizendo que enviaria um mensageiro depois. Sanam zomba que o príncipe mudou de tom ao perceber que ela era nobre, mas o melhor de tudo é que ela escapou da prisão do pervertido Marcel. Ela diz a Anne que precisa de mais descanso, e quando fica sozinha novamente, comemora a mudança de prisioneira para nobre e tem um pressentimento positivo sobre essa nova vida. No entanto, os criados da casa não compartilham desse bom pressentimento e estão com medo de que a cruel Sanam cause muita agonia em breve. Sanam não consegue dormir, então decide dar uma olhada na mansão, pensando que, mesmo que seja uma pessoa diferente, ainda precisa agir como a dona do corpo e aprender tudo sobre este mundo.
Ela sai pela porta e imediatamente encontra um criado chamado Xiaobin, que fica aflito ao vê-la e pede desculpas, dizendo que não viu nada e pedindo para ser poupado. Sanan percebe que ele estava em pânico porque ela ainda estava usando sua roupa de dormir. Anne chega lá e repreende o pobre Xiao como um demônio antes de levar calmamente Sanan para seu quarto. Ela acha que foi uma reação exagerada a algo tão pequeno e acredita que, para evitar que outros se machuquem com esse sistema de classes, terá que ser mais cuidadosa. Anne então traz roupas casuais para Sanan, mas elas são mais elegantes do que as melhores roupas que a protagonista usava em sua vida passada. A criada que a veste treme de medo e, quando Sanan sai para fazer um passeio com sua dama de companhia, ela vê os criados disciplinados, as elegantes decorações e um retrato da verdadeira Izana. Ela descobre que tinha apenas 19 anos, e embora fosse madura e composta, também era fria como o gelo. Se Sanan não tivesse mentido sobre ter perdido sua memória, teria sido pega imediatamente. Vendo-a olhar o retrato como se estivesse olhando para uma estranha, Anne acredita que ela perdeu sua memória. Ela a tranquiliza dizendo que sabe de tudo sobre ela e a ajudará a se recuperar. Ela diz que Sanan foi adotada por seu tio, o Conde Kane, há 10 anos, quando perdeu seus pais em um incêndio, e ele sempre a tratou como sua própria filha. Anne mostra a Sanan o retrato do Conde, dizendo que, embora ele não seja bom em expressar suas emoções, ele ama mais do que tudo sua filha adotiva e frequentemente a mima com presentes extravagantes. Ele estava atualmente lutando contra inimigos na fronteira sul, sob as ordens do imperador, e estava prestes a voltar após concluir sua missão. Sanan diz que Cain terá uma surpresa quando voltar e depois sorri enquanto pergunta. Anne ajuda com tudo o que ela precisa saber e, embora a garota fique chocada inicialmente, ela fica feliz em ajudar. A primeira coisa que Sanan diz a Anne é que gosta de ler livros, mas momentos depois de abrir o primeiro, ela tem uma dor de cabeça porque não entende o roteiro. Anne então diz a Sanan que gosta de colecionar pedras preciosas, e ao ver tantas pedras brilhantes à sua frente, Sanan pensa que isso é mais a sua cara. Ela está inspecionando as belas pedras quando Anne conta que costumava levar suas gemas para o jardim no meio da noite, apesar de sua constituição fraca, porque achava que elas ficavam mais bonitas sob a luz da lua. Sanan pensa sobre o que Marcel disse quando estava tentando incriminá-la, sobre absorver a luz da lua, mas agora percebe que nem tudo era falso. Ela percebe que é uma verdadeira bruxa e se pergunta se Anne sabe disso, mas não quer atrair problemas perguntando sobre isso, então decide voltar para seu quarto. Então, ela nota uma rosa branca entre todas as vermelhas. Embora goste dela, entra em pânico, pensando que foi um erro de Xiaobin. No entanto, ela fica visivelmente abalada e diz que vai cuidar disso e que Sanan não terá problemas com o jantar. Isso se concretiza, e após um ótimo jantar, Sanan quer sair para o jardim. Anne fica nervosa e diz que fará todos os preparativos como de costume, e então ela vai ao jardim com um chicote, preparando-se para fazer algo perigoso para sua senhora. Enquanto Sanan tenta obter alguma pista sobre magia das pedras preciosas e da luz da lua, ela ouve os altos gritos das pessoas no jardim. Ela não tem ideia de que Anne estava chicoteando os criados e que Xiaobin estava na frente dela protegendo os outros criados e pedindo que ela parasse, pois já era suficiente. Anne diz que, embora outros fossem punidos levemente, ela o espancaria até os ossos por causa de seus erros graves. Quando ela tenta chicoteá-la novamente, Sanan pega o chicote e exige que ela explique o que estava tentando fazer. Ela se assusta ao ver a mão de Sanan sangrando e, antes que possa dizer qualquer coisa, Sanan a ordena levar as pessoas de volta à mansão e tratá-las antes de ir ao quarto dela. Dentro de seu quarto, a protagonista está em pânico com o que acabou de acontecer e teme que, a menos que Anne seja uma psicopata, tenha sido Izana que a incumbiu dessa tarefa. Mas então Anne entra, e Sanan finge naturalidade enquanto pergunta o que havia na bolsa que ela estava carregando. Anne diz que continha alguns itens que ela havia dado a Sanan para usar na punição dos criados, e Sanan vê algemas e chicotes e se pergunta se Izana estava envolvida em dominação. Ela fica perturbada, mas consegue agir com calma e ordena a Anne que queime todas essas coisas e nunca mais as faça. No entanto, Anne diz que não pode parar e que precisa fazer isso por sua senhora.
Sanam diz que não encontra mais prazer nessas coisas e chora, dizendo que precisava disso porque era bruxa da dor. Enquanto isso, no Palácio Imperial, Louis matou várias pessoas e está sentado no trono, dizendo que isso provavelmente é apenas o começo das coisas. Passaram-se 3 anos desde que seu pai o nomeou herdeiro do trono, e durante esse período ele foi alvo de assassinos inúmeras vezes, e hoje não foi exceção. Ele matou todos esses assassinos e pensa que o maior suspeito é o Duque Barbosa. Louis voltou para a capital ao saber da morte de seu pai, mas foi recebido com uma tentativa de assassinato e acredita que, nesse ritmo, ter a espada sagrada Estrada não é suficiente, ele precisa da bruxa. Sanam é uma bruxa, seres que estão entre deuses e humanos com estranhos poderes mágicos que não se curvam nem a Deus nem aos reis. Anne diz a Sanam que ela é a bruxa da dor, que absorve a dor dos outros para aumentar seu poder, mas agora Sanam não quer mais fazer isso. Anne diz que era a única coisa que a mantinha, caso contrário, ela ficaria constantemente doente. Sanam decide mostrar à sua amiga que ela não precisa mais da dor dos outros para se manter e exibe suas habilidades em artes marciais, já que nasceu com uma constituição fraca em seu mundo e aprendeu todas as formas de artes marciais para compensar isso. Ela diz que não precisa mais da dor dos outros para se sustentar e tem estado bastante saudável desde o seu retorno. No entanto, como Anne ainda está ansiosa, Sanam propõe que ela pare com a tortura por uma semana para ver se ela realmente ficará doente dessa vez. Depois de uma semana, Sanam continua saudável, e os criados só podem fofocar sobre como ela parou com as punições e está ignorando os pequenos erros. Eles pensam que talvez ela tenha sido possuída, mas esperam que ela continue assim para sempre. Anne cumpre o acordo e queima todos os equipamentos de tortura. No entanto, ela diz a Sanam que um mordomo foi trancado em um quarto nos últimos 3 anos. Sanam entra em pânico, pergunta por que Anne só disse isso agora e corre para libertá-lo. No entanto, ao tentar pular pela porta, ela encontra Kanye lá e acaba pulando em seus braços. Ela fica impressionada com o quão bonito ele é, e quando ele pergunta se ela está bem, ela não sabe como chamá-lo, então ela o chama de pai. Kanye fica sem palavras e a abraça, e Sanam percebe seu erro. Ele diz que finalmente ela o aceitou como pai, e ele não poderia estar mais feliz. Sanam está chocada e se sente desconfortável enquanto eles tomam chá juntos. Anne diz a ela depois que ela nunca o chamou de pai em sua vida e aprendeu que ele era chamado de a espada escondida do palácio e frequentemente partia em missões longas a mando do imperador, mas sempre voltava com presentes para ela, que ela nunca aceitou. Sanam concluiu que eles são uma família disfuncional e, para quebrar o clima desconfortável entre eles, ela começa a falar sobre o que o chamou anteriormente. Ele responde que ela pode chamá-lo como quiser. Ela decide chamá-lo de pai e diz que ele voltou mais cedo do que o esperado. Ele informa que o imperador recentemente faleceu e que Louis será coroado como novo imperador. Ele voltou para se preparar para a cerimônia. Sanam fica chocada ao lembrar do lixo bonito, provavelmente se referindo a Louis, e diz que não irá. Tanto Kanye quanto ela são inflexíveis em suas decisões. Kanye então pergunta sobre seu mordomo, Leif. Sanam estava prestes a libertá-lo, mas agora está incerta sobre como isso acontecerá. Kanye envia seu atendente para buscar Leif. Leif se apresenta ao conde. Sanam nota seu cabelo prateado e tapa-olho. Kanye pergunta a Leif onde ele estava e ele inventa uma desculpa, dizendo que não estava se sentindo bem e Sanam o permitiu descansar. No entanto, Leif olha friamente para Sanam e a chama para acompanhá-lo. Sanam quer objetar, mas ouve a voz de Leif em sua cabeça ameaçando expô-la se ela não o seguir. Ela fica intrigada com a possibilidade de telepatia e decide segui-lo. No entanto, nada de extraordinário acontece. Leif diz que eles têm apenas 3 meses para se preparar para a coroação e ordena que os servos preparem um elaborado ritual de beleza para Sanam, incluindo um banho com o melhor leite de cabra e vinho. Sanam recusa e diz que cuidará de tudo, pedindo apenas que ele traga o catálogo de vestidos para ela. Leif não aceita essa resposta, então Sanam muda sua abordagem.
Ela agradece a Leif por encobri-la anteriormente e se desculpa por tê-lo mantido trancado por 3 anos, dizendo que isso nunca acontecerá novamente. No entanto, essa abordagem deixa Leif perturbado, e ele a pressiona contra a janela, afirmando que ela não é sua mestra e não pode enganá-lo. Ele diz que sabe que ela é apenas uma mulher de outro mundo. Sanan torce o tornozelo e cai, fazendo com que o tapa-olho de Leif caia e revelando que ele se transforma em um lobo branco. Sanan percebe que ele é o mesmo lobo que viu na floresta 3 anos atrás. Ela se lembra de que Izana estava tentando usar magia que transcende o tempo e o espaço, e Leif se opôs, dizendo que ele era apenas seu familiar. Ela riu, dizendo que ele pode não reconhecê-la da próxima vez que se encontrassem, e depois trocou sua alma com a mulher que agora fingia ser ela. Leif se transforma de volta em sua forma humana e afirma que nunca a reconhecerá como sua mestra, mas que cuidará de seu corpo. Sanan fica atônita com a revelação. Ela o segura pelo colarinho e pergunta se foi a sua mestra que a trouxe para este mundo, exigindo voltar ao seu mundo imediatamente. Leif fica surpreso, mas quando Sanan pausa para olhá-lo, ele fica corado e ela fica completamente confusa com a reação dele. Em seguida, ela encontra uma caneta no bolso dele e a pega, ameaçando cortar o rosto com ela se ele não lhe contar tudo o que sabe. Leif não acredita nela, então Sanan mostra a ele sua mão machucada devido a pegar o chicote. Ela está disposta a realmente fazer isso, porque está desesperada para fazer qualquer coisa para encontrar sua família. No entanto, enquanto pensa nisso, ela se pergunta se Izana trocou de almas com ela e se ela está em seu próprio corpo. Leif agarra imediatamente a mão dela, e eles começam a lutar. Nesse momento, Annie entra correndo com notícias e encontra o familiar pressionando Sanan. Ela fica tão chocada que o acerta com um vaso de flores. Leif perde a consciência e cai em cima de Sanan, apesar dos desejos dela. Annie fica chocada e acredita que esse deve ser o motivo de Sanan tê-lo mantido trancado por 3 anos, porque ele não conseguiu controlar seus sentimentos por ela e acabou explodindo com eles. Felizmente, Annie ainda não sabe nada sobre Sanan ser de outro mundo, e Sanan decide obter todas as informações que puder de seu familiar assim que ele acordar. Ela o joga na cama, mas então Kanye a procura. Conforme ela sai, fica chocada ao encontrar um comboio imperial na mansão com presentes enviados pelo imperador para ela. Ela está tão surpresa quanto Kanye, e eles recebem a mensagem de que o novo imperador Louis a convidou pessoalmente para o banquete e lhe deu a honra de escolher a primeira música da festa. Ele escreve que seus presentes são um sinal de seu afeto por sua memorável troca da noite anterior, e que estará esperando por ela. É óbvio que todos entendem da mensagem, e Sanan, Kanye e os mensageiros estão todos petrificados, pensando que Louis e a princesa já tiveram intimidades. Kanye sempre conheceu Louis como alguém com mais interesse nas ervas de seu jardim do que nas mulheres, e ao ouvir a mensagem, ele teme o que aconteceu entre sua filha e o príncipe herdeiro. Sanan esconde a verdade com uma história sobre como encontrou um objeto perdido em uma aldeia e o devolveu ao príncipe herdeiro, que disse que o objeto tinha grande valor sentimental. Kanye está aliviado e, ao enviar Sanan para descansar, ele pensa que sua filha é encantadora o suficiente para fazer até mesmo Louis se apaixonar por ela. À noite, Sanan e Annie estão prontas para fazer o que chamam de caçar o cão e vão até Leif, que estava sonhando com os fragmentos de sua mestra. Quando ele acorda, descobre que seus braços e pernas estão amarrados e sua camisa está aberta. Ele grita para ser solto e Sanan ri, dizendo que se livrou de tudo. Tudo o que eles sabem, mas ele não sabe como resolver a situação. Finalmente, ele decide esquecer o passado e cooperar com ela para que ambos possam obter o que desejam. Leif está disposto a desempenhar o papel de seu fiel cão com a ajuda de Leif e Annie. Sanan começa a se preparar para agir como uma nobre no banquete de coroação. Finalmente, o dia chega em que ela aprende sobre a magia. Há 2 tipos de magia no mundo, a sagrada e a das trevas. A magia sagrada é concedida por Deus em troca de orações e geralmente é transferida para objetos que só podem ser usados pela realeza. A magia das trevas é a fonte de poder das bruxas, mas nem sempre vem de ter um contrato com um demônio, como a maioria das pessoas acredita. Os familiares, como Leif,
obtém seu poder da bruxa. Ele decide mostrar a ela usando uma demonstração da técnica que a bruxa da família Castilla, Irina, desenvolveu para passar seus poderes para seus sucessores em segredo. Ela armazenava sua magia em gemas. Leif tira uma gema da coleção de Sanam e a beija. Ela pergunta por que ele estava sediando a pobre Saphira, mas ele cai de joelhos porque seu poder não é forte o suficiente para ativá-la. Depois de limpá-la, ele dá a gema a Sanam para tentar. Leif pede a ela que pense em seu maior desejo enquanto beija Saphira. Sanam deseja voltar para casa, mas isso não acontece. Em vez disso, ela ganha a habilidade de ler e escrever a língua deste mundo. Em seguida, ela também adquire magia de outras gemas e aprende a controlar o fogo, o vento e o raio. Ela deseja mais magia, mas para recarregar seus poderes, ela precisa da dor de outras pessoas, o que é alcançado atormentando Leif com cócegas. Continuando seus dias dessa forma, logo chegou o dia da coroação de Louis, e a vida de Sanam estava prestes a se tornar ainda mais incrível.